Olá, seja muito bem-vindo ao Examine. Eu sou Aloysio Silva e hoje eu quero falar sobre um momento de tensão na vida do homem de Deus. Daniel capítulo 2 nos traz a narrativa de um sonho que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, detentor de um grande império, porque ele havia inclusive levado Daniel e seus amigos cativos para a Babilônia. E esse rei, um rei pagão, ele tem um sonho, e esse sonho o deixa bastante intrigado. Ele não consegue lembrar o sonho, o conteúdo do sonho, tampouco a sua interpretação. E ele manda chamar então todos os encantadores, magos, adivinhos, astrólogos dos caldeus, dos babilônios, para que viessem e fizesse a lembrá-lo do sonho e dar a sua interpretação. E nenhum daqueles homens que tinha a função de saber do desconhecido, eles conseguem lembrar ao rei do que o rei havia sonhado. O rei então fica bastante furioso e dá uma ordem severa. Fala: ou vocês lembram do sonho e me dê a sua interpretação, ou todos os magos, todos os astrólogos, todos os adivinhos serão mortos. E dentre esses se encontravam os 4 que haviam sido trazidos cativos para a Babilônia: Daniel e seus 3 amigos. Eles haviam decidido não se contaminarem, não se imiscuírem, não se envolverem com os costumes daquela nação pagã. Apesar de estarem ali como cativos de Nabucodonosor, eles continuam sendo fiéis a Deus no seu propósito de intimidade com o Criador. Daniel, quando fica sabendo do que está prestes a acontecer a todos os magos, a todos os encantadores, a todos os astrólogos, ele pede para chamar o ajudante de ordens do rei, de nome Arioque, e pede a Arioque que interceda junto ao rei para que consigam mais um pouquinho de tempo a fim de que eles pudessem buscar a resposta. Daniel então se junta com seus 3 amigos, clama por misericórdia, e Deus dá a interpretação do sonho. Daniel volta a falar com Arioque e este o introduz à presença do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, ele pergunta: você, então, um dos cativos do meu reino, tem a resposta do meu sonho? Daniel, muito inteligentemente, fala: não. Nenhum homem pode conhecer o que somente Deus sabe. Mas nós temos um Deus que os meus antepassados serviram e que eu sirvo. E ele sabe todas as coisas e ele me deu a interpretação do sonho. E Daniel então começa a narrar o sonho de Nabucodonosor. Aquela estátua que Nabucodonosor havia sonhado, cuja cabeça era de ouro, interpretando ali o próprio rei Nabucodonosor, a própria Babilônia e os outros reinos que veriam a seguir. Falava de um peito de prata, de um ventre, a barriga de bronze, e os músculos, a barriga e os músculos de bronze, cujas pernas e os pés eram de ferro, e parte dos pés também era de barro. Deus estava trazendo uma revelação sobre os reinos que haveriam de dominar sobre o mundo, culminando finalmente com os 2 últimos impérios que seriam representados aí pela Igreja Ortodoxa grega e a Igreja Romana. Mas o ponto não é esse. O ponto é que o rei então tem refrescado a sua memória e ele lembra de tudo aquilo que ele havia sonhado e fica extasiado com a revelação que ele recebe então de Daniel. Ele resolve então promover a Daniel. E promove Daniel, dá muitos presentes para Daniel, e promove Daniel como aquele que haveria de ficar responsável, pelo governo de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel então intercede pelos seus amigos e pede ao rei que os coloque como responsáveis pelos negócios da província da Babilônia. E o rei atende. Eu quero
discutir aqui alguns pontos bem rapidamente com você. Primeiro, o homem de Deus, ele sempre se apresenta num momento de tensão. Nós podemos entender que agora, principalmente no mundo, mas no Brasil, nós estamos vivendo um momento de tensão muito grande. E essa tensão, ela tem feito com que as pessoas gastem muita energia e não cheguem a lugar nenhum. É muita discussão por nada, porque nada se resolve. E o segundo ponto, Daniel, ele compartilha a sua preocupação, a sua necessidade com os seus amigos. Nós precisamos ter amigos verdadeiros, amigos de verdade, amigos que estejam conosco a despeito das nossas qualidades e defeitos, amigos que nos ajudem a interceder. Daniel fez isso. E Deus, por misericórdia, trouxe a Daniel o entendimento do sonho que preservou a vida não só dos magos, não só deles, mas de todos os magos, astrólogos, adivinhos do Egito, da Babilônia, perdão. Então, é necessário que a gente também interceda, não só pela nossa vida, mas pela vida daqueles que muitas vezes não pensam como nós pensamos. O outro ponto é que Daniel não se promove. Nesse tempo de autopromoção, quando Nabucodonosor pergunta para Daniel, você tem a resposta? Ele poderia dizer, bom, na verdade, eu tenho sim. A resposta é essa, essa e essa. Não. Daniel falou, nenhum homem pode conhecer aquilo que somente Deus sabe. Mas ele revela aos seus escolhidos, quando estes vão a ele, em humildade. Então ele promove a Deus antes de promover a si mesmo. Um ponto excepcional. Muitos de nós podemos fazer obras de caridade, podemos fazer muitas coisas e muito humildemente dizer que somos bons. Isso não ocorre com Daniel. Nós aprendemos isso aqui. E o último ponto é que quando o rei dá presentes e reconhece Daniel e coloca Daniel como o chefe, o responsável por todos os sábios da Babilônia, Daniel intercede pelos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, e diz o verso 49 do capítulo 2, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Temos o costume de esquecer, né? Principalmente daqueles que muitas vezes nos ajudaram a orar, a interceder, choraram, né? E quando estamos na bênção, aqueles lá ficaram no passado, no esquecimento. Daniel, ele mostra aqui que os seus amigos continuavam sendo preciosos para ele. E agora eles então são lembrados. Mas um ponto bastante interessante no capítulo 3, que nós não vamos falar agora, é que logo depois de tudo isso, Nabucodonosor, que diz que o Deus de Israel era o Deus todo-poderoso com conhecimento de tudo, o rei agora faz uma estátua e exige que todos os súditos da Babilônia se dobrem diante dessa estátua. Mas os amigos de Daniel, eles se recusam a fazer isso e são lançados na fornalha. Parece que a luta nunca acaba, mas Deus também nunca os deixa, assim como não nos deixa também. Se você achou que esse vídeo foi interessante para você e vai encorajar alguém, por favor, deixe o seu comentário, deixe o seu like, divulgue e